Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Gente, assim como o governador esteve aqui conosco, né, falando de diferentes assuntos na pauta de ontem, na entrevista dele de retrospectiva de 2025, perspectivas para 2026, ele também teve uma conversa só com a Vilmara para falar de segurança, não é isso, Vilmara? Exatamente, Fernanda, bom dia para os nossos ouvintes. Foi uma maratona ontem de entrevistas, né, Fernanda? Foi, e muito produtivas, tá? Exatamente, o ouvinte que acompanhou ontem em seu programa viu que o governador abordou temas extremamente importantes aí, né, de diversas áreas, não só política também, mas alguns assuntos que você levantou sobre a questão de acidentes, né, os problemas com as bikes elétricas, né, e outros temas. E nós conversamos com ele um pouquinho sobre segurança, né, o governador conversou com a gente falando sobre como foram os investimentos ao longo deste ano, né, de 2025 e como você abordou aí, quais são as perspectivas, né, os desafios aí para o próximo ano. E um deles está ligado aí, né, Fernanda, à questão da PEC da segurança, que, segundo o governador, há uma expectativa muito grande aí dos governadores do Sul e do Sudeste com a aprovação da PEC da segurança. Vale lembrar que essa PEC da segurança é aquela que reformula a área, né, que cria mecanismos aí para integrar as forças de segurança, né, tudo em prol aí de ações de combate ao crime organizado. Uhum. Há uma expectativa muito grande pela aprovação da PEC da segurança, tem aí também aquele projeto antifacção, mas são propostas que acabaram ficando para o próximo ano. Mas na avaliação do governador, independente da aprovação ou não da PEC da segurança, o governo federal precisa estar mais presente nessa área, né, na segurança pública. Ele precisa ter um protagonismo maior, né, principalmente quando a gente fala de uma base de informações de inteligência, de troca de informações entre todos os estados para o combate ao crime organizado. Como ele me lembrou também, para o crime organizado não tem divisa, não tem limite, não tem fronteira, né? Eles estão, enquanto os estados estão aí limitados aí, né, por suas divisas, o crime organizado não tem isso, né? Ele está em todos os estados. Então, daí a importância do governo federal estar mais presente, trocando essas informações, participando bem mais. Ele acha que o governo pode sim ser mais ativo neste momento para ajudar os estados, auxiliar os estados aí no combate ao crime organizado, que está praticamente hoje, Fernando, em quase todos os estados, né? Aqui no Espírito Santo mesmo, a gente tem vivido inúmeras situações, tem essa proximidade com o Rio de Janeiro, com a Bahia, com Minas Gerais. Vários dos principais criminosos mais procurados na lista aí dos mais procurados do Espírito Santo, por exemplo, estão foragidos no Rio de Janeiro. Né? Aqui no Espírito Santo a polícia já prendeu várias vezes, né, pessoas de outros criminosos de outros estados. Então, assim, essas diferenças, né, entre os estados para o crime de uma forma geral não há fronteiras, né, não há limites. Mas o governador adiantou também para a gente que, independente, né, enquanto não se vota a PEC e enquanto se aguarda uma participação mais efetiva do Palácio do Planalto aí nas decisões, né, na área de segurança, que aqui no cenário estadual vão continuar sendo feitos investimentos, principalmente em tecnologia e inteligência artificial, que foi a grande parte, o que pautaram os investimentos, né, ao longo do ano de 2025, só para citar alguns exemplos aí, todas as tecnologias aí de investimentos aí na polícia científica, né, para a elucidação do crime, o reconhecimento facial, que tem ajudado a prender inúmeras pessoas, é uma dessas tecnologias, aliado à inteligência artificial, equipamentos mais modernos, né? Ele disse que esse tipo de investimento vai continuar sendo feito agora ao longo de 2026, porque são investimentos que ajudam não só no combate, mas também na elucidação do crime e também no combate à impunidade, Fernanda. E é o que ele lembrou, se você reduz a impunidade, você está colocando em risco a atividade criminosa. Outra coisa que ele nos comentou também, que o propósito nos próximos, não só neste ano agora de 2026, mas para os próximos governos,
vai ser fazer o que ele chama de sufocar o crime, que é o enfraquecimento financeiro das organizações criminosas, né, através da recuperação de drogas, de armas, de dinheiro, por intermédio de operações, né, de investigações e de operações que retiram recursos do tráfico, né, e torna enfraquecendo, de uma certa forma, as organizações criminosas. E ele espera contar nessa ação aí, com apoio aí da do governo federal, mas também dos municípios e dos outros órgãos, né? Ele destacou muito que para fazer esses tipos de atuação você precisa também do apoio dos municípios para levar serviços para as comunidades, né? Porque é a única forma de impedir que os grupos criminosos tenham domínio dos territórios. Para isso, o governo, e aí seja o governo municipal, estadual, federal, ele precisa estar presente nas comunidades, né? Com serviços públicos, para que esses serviços públicos também não sejam dominados pelo tráfico, como já aconteceu em outros estados, e aqui houve também algumas tentativas, Fernando. Ele falou que o objetivo principal agora, a partir daqui para frente, é impedir que os grupos criminosos tenham domínio aí dos territórios, Fernanda. Ontem, inclusive, né, havia um encaminhamento lá do governador do Rio para o Supremo, e com a possibilidade, inclusive, de ter a solicitação de Forças Armadas para entrar e ocupar áreas, né? Novamente, né? Esse debate, né? Ocupar áreas hoje que estão tomadas pelas facções criminosas, isso no Rio, né? E ele estava aqui no estúdio ainda, quando houve a divulgação dessa notícia aí durante o nosso repórter CBN, né? Quando a gente faz aquele giro de Brasil e mundo, e eu perguntei a ele se ele não ficaria preocupado com uma situação como essa, porque a gente faz, né? Divisa com o Rio de Janeiro, e assim como você lembrou no início dessa minha conversa, de que tem vários traficantes daqui que estão escondidos nessas regiões no Rio, se não poderia haver um movimento contrário. Ele disse que não, que o cerco inteligente, inclusive, tem funcionado bem para isso, para poder fazer esse reconhecimento e capturar essas pessoas. Fernando, e é esse investimento que ele quer manter, né, nos próximos anos, né? O reconhecimento tem ajudado muito, os trabalhos também de identificação que ele citou, tem um trabalho que é feito pela Polícia Científica, que é o reconhecimento mais detalhadamente, com mais segurança, de armas e de munição utilizada em alguns tipos de crimes, que também leva à identificação dos criminosos com muito mais propriedade, e mais do que a elucidação e a prisão dessas pessoas, né, é importante você ter provas técnicas que possam levar essas pessoas a serem julgadas pelos crimes que elas cometem, para que elas permaneçam também, né, detidas. Isso é importante também, né, para você quebrar esse ciclo aí da impunidade, você precisa ter provas consistentes, né, e essas provas técnicas que vêm através da tecnologia hoje, elas são muito importantes, né. Então, assim, há uma expectativa, o Rio está fazendo esse pedido aí, formulando esse pedido, porque no Rio realmente é um estado que enfrenta essa dificuldade com domínio de território. Aqui no Espírito Santo, todas as forças de segurança vêm falando, reafirmando, né, que isso aqui ainda não existe, a atuação do tráfico em várias regiões, mas você não tem o domínio. O domínio é quando nem a polícia mais consegue entrar, como acontece no Rio de Janeiro, quando a gente acompanha aquelas operações, como aquela última recente, que morreram 120 pessoas, que a polícia tenta entrar em uma comunidade, aí tem barreiras, tem diversos tipos de impedimento, e não se consegue acessar territórios. Aqui no Espírito Santo isso ainda não acontece, né? Você consegue, mesmo que haja uma certa dificuldade, às vezes algum conflito, mas as forças de segurança ainda conseguem acessar os territórios. Isso é importante, Fernanda, porque é uma diferença, né? E outra coisa também é não ter o domínio dos serviços públicos, como a gente vê no Rio de Janeiro, também, infelizmente, lamentavelmente para aquele estado, o domínio dos serviços públicos, né? Ou seja, para um morador ter acesso a uma internet, gás, luz, ele acaba tendo que pagar uma outra taxa, né, para o tráfico, para a milícia. Isso já se tentou fazer aqui no Espírito Santo, também em algumas regiões, houve um trabalho forte aí de todas as forças de segurança, e eu estou falando das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, até mesmo das guardas municipais, né, para tentar impedir essa situação.
E isso tudo, Fernanda, ajuda a conter essa onda, né, de que talvez, se houver uma atuação mais forte da União no Rio de Janeiro, se essas pessoas voltariam para o Espírito Santo. Todas as orientações, acho que isso é pouco provável, né? Porque como aqui eles podem ser reconhecidos mais facilmente pela quantidade de câmeras instaladas em ônibus, em prédios públicos, nas ruas, né? E por intermédio dessas câmeras serem identificados, então a probabilidade é pequena, né? A expectativa é de que isso não aconteça, né, Fernanda? O Vilmar aí falando, né, um pouco da presença aí no serviço público e da participação, né, de servidores públicos. A gente teve o caso recente aí envolvendo o juiz do Espírito Santo, que é desembargador no Tribunal Regional Federal, preso, a principal suspeita aí de que ele tenha levado informações ao presidente da Assembleia. Então, olha só quanta gente, né, servidor público, de certa forma, né, de acordo com as apurações já divulgadas pelo Ministério Público, de que, de alguma forma, elas estariam contribuindo para o avanço dessas facções. Exatamente, Fernanda. Isso é chega inadmissível. A ser, assim, absurdo, né? Inadmissível. Isso, agora a gente está tendo esse último caso, que foi envolvendo o desembargador, e nós temos casos também no Espírito Santo, né? Recentemente foram feitas algumas operações aí em vários municípios do Espírito Santo, já inclusive até com denúncias, em que foram apontados também a participação de integrantes das polícias, das corporações policiais, né? Participando, atuando aí ao lado das organizações criminosas, seja revelando dados sigilosos das operações para os traficantes, né? Ou atuando de alguma forma na venda de drogas, ou favorecendo alguns criminosos, né? Que são de facções, são lideranças importantes de facções criminosas, né? Alguns estão até presos, Fernanda. A gente, nos últimos 2 meses, e agora em novembro e dezembro, a gente tem divulgado vários casos de policiais que acabaram sendo presos em decorrência dessa participação aí ativa com facções criminosas. Inclusive, um deles é apontado na denúncia feita pelo Ministério Público, né? E algumas delas já foram até aceitas pela própria Justiça, mostrando que eles tinham conhecimento, por exemplo, de criminosos com mandados de prisão que não tinham sido cumpridos, e eles não só sabiam, como tinham contatos com essas pessoas e não prendiam, não realizavam as prisões, né? Uma prevaricação aí, como é chamado o termo. Então, isso é lamentável. Isso que aconteceu no Rio, a gente também tem visto aqui, mas, assim, é preciso agir, né? É preciso uma ação forte, como a que ocorreu no Rio em relação ao desembargador, como as que ocorreram aqui. A gente espera que essas investigações sejam, de fato, efetivas, né? E punir para evitar que isso aconteça, né, Fernando? Porque dá muito trabalho fazer uma investigação, obter informações para prender os criminosos e esses dados sigilosos serem transferidos para a criminalidade, vazados, como, né, ou de alguma forma a criminalidade acabar sendo beneficiada, como ocorreu aí com o desembargador, é o que está sendo apontado aí nas investigações, né, ou mesmo aqui no Espírito Santo, Fernando, até porque o Espírito Santo, vale lembrar uma coisa que o governador citou aí para você ontem, e que ele vem falando já há algum tempo, que todo este trabalho tem um objetivo também, que é a redução do número de homicídios no Espírito Santo, né, Fernanda? A gente já viveu momentos muito, uma situação muito complicada no Espírito Santo pelo nível de homicídios que a gente tinha registrados todo final do ano, né? E aí mesmo no estúdio com você, ele falou que até segunda-feira foram registrados 774 homicídios dolosos, os assassinatos. Então há uma expectativa aí que se chegue até o final do ano, se essa semana, né, as coisas caminharem mais tranquila, a gente se fecha um ano com até 800 homicídios, né, um número bem distante dos quase 2.000 que a gente já registrou lá atrás, né, então assim, é muita morte ainda, sem sombra de dúvida, né, não há como não dizer que se comemora a redução do número de homicídios porque a gente está evitando que pessoas, né, que morram, né, mas ainda assim é um volume muito alto, né? São 800 pessoas, se fechando o ano com 800 casos, ou próximo disso, ainda assim são 800 pessoas que perderam suas vidas, né? De alguma forma, grande parte desses números são casos ligados ao tráfico de drogas aí, a grande maioria.
É isso. Na grande maioria dos casos, infelizmente, Fernanda. E ele falando, né, de que é um ano em que ele reduz as taxas de homicídios, mas em compensação das mortes no trânsito, elas explodem, né? Elas têm mais de 200 ocorrências a mais do que homicídios. Exatamente, Fernanda. Esse é um outro dado, assim, um outro indicador assustador, né? Porque a gente imagina que como o trânsito está ficando para todos nós, né? De alguma forma estamos aí no trânsito, a gente está observando como é que está essa violência, né? E envolvendo outros atores. Você também abordou isso com ele, né? Que são as bikes elétricas e as bicicletas, né? Então, assim, por um lado você cria ciclovias, cria alternativas para a população ter uma vida mais saudável, mas ao mesmo tempo você está vendo o trânsito ficar cada dia mais violento, né? Essa é uma outra fronteira que vai ter que ser enfrentada com muita propriedade, né, a partir do próximo ano, né, porque é inadmissível, como você mesmo já citou, que o trânsito hoje esteja matando tantas pessoas dessa forma, né, Fernanda? Ô Vilmara, te agradeço pela análise, já lhe desejando aí um excelente Natal, viu? A gente se vê na quarta que vem. Com certeza, e eu desejo para todos os nossos ouvintes um bom Natal, né, e de muita paz para todos eles. É isso que a gente precisa. Até a próxima né? quarta. Até a próxima quarta.